Então, a partir de agora, a gente começa aqui no capítulo 17 de Apocalipse, a falar sobre Deus condenando a grande Babilônia. E quando Deus aqui no Apocalipse ele fala da Babilônia, ele está se referindo ao quê? Você vai ver aqui, eu vou mostrar aqui na Bíblia para você. Olha só, capítulo 17 de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre o quê? Muitas águas. Parece que a gente já mostrou, não sei se foi semana passada ou retrasada, que quando se fala de prostituição espiritual, quando Deus fala da prostituição na Bíblia, a prostituição espiritual significa dizer o quê? Quem lembra? Você adorar outros deuses, quem lembra? Porque Deus, Ele exige fidelidade a Ele. Quando eu deixo de adorar a Deus para adorar qualquer Deus estranho, santo A, B, ou C ou D, eu estou me prostituindo espiritualmente. Está compreendendo? Aí ele diz assim, vamos lá, ele está falando da grande prostituta. Aí ele fala aqui, ó, com a qual, aliás, fornicaram quem? Os reis da terra. É só você pensar qual é a religião que os reis da terra têm ligação com ela. Preste atenção. E ele diz assim, os reis da terra, e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua o quê? Fornicação. Lembra que eu falei também, a gente já estudou sobre isso, que quando Deus fala sobre o vinho, não é o vinho que você bebe do suco de uva, é sobre o quê? Doutrinas. Lembra? Que Jesus, quando estava indo com os apóstolos, ele falou assim, ó, não se deve misturar os vinhos, para os apóstolos não se misturar com os fariseus. Quem lembra? Então olha só, porque a doutrina dos fariseus era contrária ao que Jesus ensinava. Então ele fala, esses reis da terra e todos que habitam na terra, olha só, vamos voltar aqui no versículo 2, com essa prostituta, fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com seu vinho da sua fornicação, se encheram dessa doutrina, ficaram bêbados por essa doutrina de fornicação, de prostituição espiritual, de adorar outros deuses e não ser fiel ao Senhor, porque Ele é o nosso marido. Quem está entendendo? Aí ele diz, versículo 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma o quê? Besta, de cor, o quê? De escarlata, que é a cor vermelha. Preste atenção, a Bíblia no Apocalipse é cheio de símbolos. Quando a Bíblia se refere à mulher, se refere ao quê? A gente já falou aqui. Jesus é o noivo, a igreja, a noiva, a mulher. A igreja é a mulher, que dá a luz aos filhos de Deus. Mas no caso, essa mulher aqui, é a grande prostituta. Você vê que ela estava sentada sobre a besta. Recapitulando, quem era a besta? O falso profeta. Essa igreja, essa mulher, está sobre esse homem, esse falso profeta, ele que comanda ela. Aí ele diz aqui, ó,
E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher que estava sentada sobre a besta, de cor escarlata, que se veste de escarlata, e estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha o quê? E o quê? 10 chifres. Olha só, as 7 cabeças representando a totalidade. O número 7 é o número da totalidade, da perfeição. E 10 chifres. Você já vai entender os chifres. Aí ele diz: e a mulher estava vestida de quê? De púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio do quê? Das abominações e da imundícia da sua fornicação. Você sabe que esses 10 chifres representando 10 montes, onde essa mulher está sentada. Versículo 5 agora. E na sua testa estava escrito o nome, o quê? Mistério. A grande Babilônia, a mãe do quê? E do quê? E olha, isso aqui é forte demais. A mãe das prostituições. Aí ele diz no versículo 6, isso aqui é muito forte, olha só. E vi que a mulher, recapitulando, a mulher representa quem? A igreja. A mulher. E vi que a mulher, leia bem alto, estava embriagada do sangue dos santos. E do sangue de quem? E vendo eu, fiquei impressionado, maravilhado, com grande admiração. Aqui, Isaías 44. Quem forma um Deus e funde o quê? Uma imagem de quê? Que é de nenhum empréstimo. Quem faz isso? Eis que todos os seus companheiros ficarão o quê? Confundidos, pois os mesmos artifícios, é isso? Não passam de quê? De homens. Juntem-se todos e levantem-se, e assombrar-se-ão, e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força se enfraquece, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha com uma linha e uma plana, aplana-o com a plana, traça-o com o compasso, e faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também um cipreste e um carvalho. Assim escolhe ele entre as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, toma deles e se aquenta, e os acende e cozinha o pão. Também faz o quê? Com imagem, com letra minúscula. Também faz um Deus, se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade dele queima no fogo, e com outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto ele faz o quê? Um Deus com letra minúscula, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, se inclina e roga-lhe dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. Nenhum deles cai em si,
nenhum cai em si, e já não tem o quê? Conhecimento e nem entendimento para dizer: poxa, metade eu queimei no fogo, cozinhei o pão, assei sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e comi. Faria eu do resto uma abominação? Uma pergunta. Ajoelhar-me-ia eu do que saiu de uma árvore? Em outras palavras, eu vou me ajoelhar diante de um pedaço de árvore? É isso que o diabo mais promove no mundo, é a gente tirar, e não é só deuses de madeira, de pau, eu sei que a gente pregar isso, vai totalmente na contramão desse mundo. Deus é santo, pessoal, Deus é espírito, está escrito, o Senhor, vê se acha esse versículo aí, Deus é espírito, aliás, que diz assim, ó, o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Você não vê Deus com seus olhos, só vou ver o dia que eu estiver na glória diante dele. Ele disse: homem nenhum verá minha face e continuará vivo. Ele falou isso para Moisés. Você não vê Deus, Deus é espírito. Você consegue ver espírito? Você consegue pegar em espírito? Não, espírito é invisível. Deus é Senhor, Ele é soberano. Aí como que eu vou diminuir a grandeza de Deus para uma imagem? Ou tem gente que o ídolo dela não é uma imagem, às vezes é o filho. Ela coloca o filho acima de Deus. Isso é idolatria também. Quem está compreendendo? Isso é ela colocar o marido. Quantas mulheres que, sabe, aceita ter sexo com o marido antes do casamento? Ah, mas é que se eu não, sabe, não for para a cama com ele, ele me deixa. Mas e se Jesus te deixar, não tem problema, né? Que não pode é perder o marido. Porque você tem que conservar a santidade. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Como que você vai andar na prostituição? Entenda. Se você chegou na igreja casado, tipo, você já convive junto com essa pessoa há anos, e você é fiel a ela, e ela a você não vai separar, você vai continuar tendo uma vida normal de casado. A Bíblia fala isso. Mas você que conhece a verdade, e só namora, solteiro, e vive na fornicação, você está em prostituição. Agora você que é casado, você sabe da verdade, então agora você tem que correr o quê? E se consertar perante Deus e os homens, como a Bíblia fala. Se casar direitinho, ter a bênção do altar. Capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras, o quê? Por exemplo, o ladrão, ele prefere roubar na luz do dia ou no escuro? Quem vai cometer um assalto, o que ele prefere? As trevas ajudam a encobrir o que é errado. Está entendendo? Você vê que se um ladrão, eu lembro quando eu era moleque e a gente ia fumar, a gente ia numa esquina e estourava a lâmpada do poste, para ficar no escurinho, fumando, porque estava fazendo o que era errado. O pecado gosta da escuridão, por isso que o pecado atrai as trevas, o diabo. Você lê na sequência, vamos lá, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal e não vem, por quê? Continua o próximo versículo. Mas
Não é bacana? Pô, a palavra de Deus é extraordinária, né, pessoal? Quem pratica, não é quem conhece apenas. Não basta conhecer, tem que praticar a verdade. Esse vem para a luz. Ele não vai continuar na escuridão. Ele não vai continuar nas trevas. Pode ser um macumbeiro, pode ser um bruxo, pode ser uma prostituta, pode ser um assassino, um pedófilo. Seja a pior criatura da face da terra, tem perdão para você. Sabia disso? É só você decidir praticar a verdade. E a verdade é o que o pastor Anderson fala, né? Não, a verdade está aqui, ó. A fé é isso, é você ler a Bíblia e praticar. Não é religião, não é você seguir doutrina de igreja, nem da igreja universal. Você não tem que seguir doutrina de homens, você tem que seguir a Bíblia, a palavra. Essa palavra aqui, Deus tem compromisso com ela. Se você seguir isso aqui, então Ele é obrigado a cumprir também o que Ele prometeu. Por quê? Porque isso aqui é a palavra dele. Com isso aqui ele tem responsabilidade. Agora, quando você segue coisa da sua própria cabeça, ou doutrina religiosa, Deus não tem compromisso com o que você acha, o que você pensa, ou o que eu acho, o que eu penso. Quem compreendeu? Mas com isso aqui Ele tem compromisso, porque é a palavra dele. Jesus disse: pode passar o céu, mas a minha palavra não pode passar, não pode voltar atrás. Amém?